Olá, você! Estamos aqui de volta com Por Dentro da Dor Orofacial, o podcast, que em breve, fazendo um spoiler, ele vai virar o Encontro ao Vivo, a plataforma de ensino online, ele vai virar um monte de coisa, o Por Dentro da Dor, mas isso é um tema para um próximo assunto, mas está meio linkado com o que a gente vai falar, que é preço, custo, dinheiro, finança. Afinal de contas, quem não quer ganhar uma graninha, não é mesmo? E estamos aqui hoje com a minha amiga querida, Gabriela Vedolin, que é dentista, é especialista em DTM dor orofacial e trabalha com sono, é habilitada no sono. Existe a especialidade de sono, Gabi? Depois você me... agora eu fiquei meio confusa, não lembro se existe, eu acho que ainda não. E é também aviadora, ela não fala, mas ela tem um curso de aviação. Isso é um assunto muito legal que a gente pode também colocar aqui. Mas o intuito de hoje não é falar sobre dor orofacial, não é falar sobre bruxismo, não é falar sobre DTM, não é falar sobre sono. Eu convidei a Gabriela por um motivo muito específico. Quando eu encontrei, eu vou deixar ela falar daqui a pouco, calma. Mas quando eu encontrei a Gabriela em São Paulo, em setembro, no Congresso de Cefaleia, Mundial de Cefaleia, nós ficamos conversando bastante sobre a questão de finanças, porque eu tinha feito, eu não sei se eu já tinha feito o curso, mas acho que sim, eu fiz um curso de negócios médicos na SD Escola de Negócios, com o Lourenço Tomé. Aliás, procurem aí o podcast, que é muito legal, chama Saúde Digital. E lá nesse curso tem tipo um dendograma, não é um dendograma, não é, como é que chama aquele rede, aquele gráfico em rede, e que você aponta seus pontos fracos. Então, assim, tinha 5 pilares. Qual era o pilar que eu era mais fraca naqueles 5? Marketing, comunicação, não sei o quê. Aí eu olhei e falei, meu pilar mais fraco... Aí eu estava conversando com a Gabriela, falei, Gabriela, meu pilar mais fraco são finanças. E aí, o que você disse para mim, Gabriela? Bom dia, boa tarde, boa noite. Diga aqui para a audiência. Olá, gente. Primeiro eu queria agradecer, Ju, o convite. Vou pedir licença para falar alguns minutinhos aí para o pessoal escutar o quanto eu estou honrada aqui conversando contigo, porque realmente a gente se tornou amigas, mas eu te admiro demais, demais mesmo, como profissional, como pesquisadora, e eu me identifico, assim, eu brinco contigo, né, desde sempre falei lá no palco do SBDOF lotado, que quando eu crescer eu quero ser que nem a Ju, porque eu realmente admiro demais, mas eu me identifico que realmente a gente tem excelentes pesquisadores e professores, mas que não são clínicos como você, né? Então, a gente botar na prática, e daí a gente faz o link com a questão da finança, porque daí a gente sabe o que é a realidade de consultório, mas na parte específica de DTM e de dor facial, você é uma excelente profissional, sendo uma excelente professora e pesquisadora, que é uma coisa muito rara. Então, eu te admiro muito, e esse convite é uma honra, de verdade, para mim. É uma honra você lembrar de mim, você entender que eu posso contribuir de alguma maneira. Então, mais uma vez, muito obrigada. Que isso, e vai contribuir muito, né? Não é só aqui no podcast, não, hein? É isso aí. Estou te mandando minhas planilhas daqui a pouco. Pode mandar. Então, e aí foi isso que a gente começou a conversar exatamente naquele nosso encontro, quando a gente começou a fazer esse link, né, do que a gente, como que a gente trabalha com o financeiro dentro do consultório e como que a gente pode melhorar, né? Eu tenho essa formação, tu estava me perguntando, e acho que já vou fazer o link para poder me apresentar aqui, né, Ju? E é isso mesmo, eu tenho formação na área de DTM dor, eu sou formada já há quase 24 anos, estou fazendo agora, e eu fiz, então, a minha formação toda lá em Bauru, fui recém-formada a fazer prótese, especialização de prótese lá na FOB, fui orientada do nosso supermestre Paulo Conte, foi quando eu já me apaixonei por essa área, e, enfim, fui para o lado do doutorado, do mestrado e segui nessa linha. E lá pelas tantas eu me apaixonei pelo sono. Eu estava hoje tentando lembrar como é que foi realmente isso. A gente, quando é estudante, a gente faz essas coisas. Eu fui, Ju, eu fui voluntária da pesquisa da Leila, que estava trabalhando com bruxismo. Então, ela trabalhou foi um dos primeiros, aliás,
No Brasil, foram os 2 primeiros estudos com polissonografia e DTM, e do mundo inteiro, gente, também tinham 5 artigos. A primeira vez que eu comecei a estudar polissonografia e DTM, tinham 5 artigos, 2 eram da Leila. Então, assim, ela é pioneira junto com o Carlos Araújo, que foi orientador, e o professor Paulo Conte, né? Pois é, então, e eu estou lá no grupo controle desses estudos Leila, dela, que eu fui voluntária, né, para dormir lá, fazer a polissonografia e tal. E aí, em função dessa minha proximidade com isso, eu fui me interessando por sono, não tinha uma linha de pesquisa tão específica e questões pessoais também. Eu resolvi voltar, né, aqui para Porto Alegre, e então entrei no doutorado no grupo de medicina do sono, do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, foi quando eu fui estudar realmente sono. E então essa realmente é a minha área de atuação no consultório. E eu não falei ainda do porquê da questão das finanças, mas é porque é a minha trajetória inicial, e eu realmente, desde que eu voltei, eu já comecei a atuar em consultório, e eu tenho um gosto pessoal mesmo, né? Eu acho que eu era aquela adolescente que cuidava da mesada, e depois, quando tive meu primeiro salário, fui dentista da aeronáutica aqui em Canoas, e de organizar minha vida pessoal com as questões financeiras, mas eu fui também essa profissional que tinha uma única conta bancária, onde o dinheiro do consultório caía na mesma conta da minha vida pessoal. Então, mas foi aí que eu senti a necessidade lá atrás, né, quando eu comecei a querer levar essa minha característica de organização, de disciplina no financeiro do pessoal para dentro do consultório, para entender o que eu ganhava, quanto que valia, se valia a pena eu sair do consultório ou não. E é uma área que eu realmente sou fissurada por isso, eu gosto muito. Eu tive uma trajetória no meio do caminho, assim, a gente montei mais de uma clínica com os colegas aqui no Sul, fui para uma outra cidade, a gente montou clínica, eu era a pessoa que fazia a administração financeira desse lugar, então tinham pessoas que dependiam dessa administração. Eu fiz um curso no Sebrae lá atrás para poder montar essa clínica, entender as questões financeiras, né? Então, eu já há muitos anos, isso, mais de 15 anos, eu me dedico eu sou meio autodidata, né? Fui fazendo alguns cursos, mas eu levo isso para o consultório e eu vejo que é transformador. Todos os colegas que passaram a ter relação comigo nessas questões de parceria de clínica, ninguém tinha ideia nem de quanto ganhava, né? A gente via isso, a pessoa não sabia diferenciar a sua vida pessoal da profissional. E foi aí, inclusive, que alguns colegas começaram a me pedir ajuda, e aí veio até a ideia de curso, e onde a gente pode conversar depois sobre aquilo que eu fui criando, né? Mas a ideia sempre foi essa, e hoje o financeiro, a gente que vive do ambiente privado, um dia vai ter que parar de trabalhar, então a gente tem que entender quanto que a gente ganha, onde que vai o dinheiro, e não é pecado isso, não tem nada de errado, a gente ajuda as pessoas, trata os pacientes, mas a gente tem que ganhar dinheiro para isso, né? Tem que entender se está valendo a pena aquilo que a gente está fazendo, fazer escolhas certas, né? Então, foi aí que eu acho que a gente começou a conversar que a gente tinha que entender do financeiro, né, Ju? Pois é, foi aí. E você sabe o que você me fez lembrar, assim, é minha luta. Essa questão financeira é uma questão da minha vida, é uma questão, é uma parte que eu acho chata. A minha irmã, ela é engenheira, então, assim, ela tem muito mais facilidade. Ela fala, como assim? Outro dia ela falou uma coisa para mim, assim, eu sei que eu talvez esteja adiantando, né? Mas a gente pode até falar sobre isso. Minha irmã virou, há uns tempos atrás, falou assim, qual é a sua planilha de orçamento para o ano? Aí eu fiquei assim, orçamento para o ano? Ela porque você não planeja quanto você vai gastar com o seu consultório no custo variável por mês? Eu falei assim, não é custo variável. Ela falou, não, mas você tem que fazer um estudo, você já tem isso, você pega os anos, vê quanto você gastou, coloca se você vai gastar 10% a mais, faz um target de gastar tanto a menos, e você tem isso para gastar, e você não pode gastar mais do que isso. Ai, meu Deus, né? Mas é uma coisa porque ela gerenciou já escritórios. Empresas fazem isso muito bem. Nós, dentistas, pelo menos eu acho que, eu não sei se hoje em dia no ensino já tem essa visão mais empreendedora, mais essa visão consultório, porque eu lembro das aulas de educação profissional
que era mais ou menos assim, ó, você vai montar o consultório num bairro para você conseguir ter pacientes. No começo você tem que fazer... Gente, na minha época, você tem que colocar uma placa na rua, era mais ou menos assim. Hoje eu acho que eu ouço muito falar, você tem que ter presença digital, você tem que influenciar, você tem que estar lá, não sei o quê. Mas pouco se fala sobre o planejamento financeiro para o marketing. O planejamento financeiro... Então, assim, começando do começo, uma coisa que me chamou a atenção, e que até eu vou fazer aqui meu problema, eu tenho problemas, né? Até pouco tempo atrás, eu misturava minha conta pessoal com a minha conta profissional. E eu acho que foi a primeira coisa que eu fiz, separar, que começou a me dar mais clareza do que é o consultório do que é a Juliana. Por quê? Porque muitos de vocês devem ter clínicas grandes com vários dentistas. Eu sou eu. Então, eu tenho o meu consultório, que sou eu. Eu tenho uma empresa de ministrar aulas e montar eventos, que sou eu. E eu, o que mais que eu faço? Não, só essas duas coisas. Olha, eu já... A pesquisa não ganho dinheiro com a pesquisa, mas enfim. Mas são essas duas coisas que eu tenho. E essas duas coisas estavam misturadas com a terceira persona, que sou eu no particular, né? Sou eu, a Juliana, funcionária dessas outras duas empresas, né? E isso virou uma bagunça. E eu já estou agora, Gabriela, depois de conversar com você, depois de usar muita inteligência artificial para me ajudar, você sabe, é que eu comecei a ter alguma clareza, e o primeiro passo foi separar. E é incrível como, às vezes, eu converso em aula, eu não sei se você tem esse dado também, mas, por exemplo, lá em Bauru, eu pergunto para os alunos, falo assim, quem faz isso? Quem já tem uma planilha assim? Quem tem um sistema assado? E é um silêncio absoluto. Então, eu acho que esse é um dos primeiros passos, né, que a gente tem que falar. E aí, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de ir para o ar, que, sabe, uma dúvida que todo mundo me pergunta é assim, dá para ganhar dinheiro com o DTM? Porque as pessoas, às vezes, não enxergam o valor. Há uma comparação, por exemplo, DTM eu vou cobrar uma placa, uma consulta, um plano, como que eu monto um plano de acompanhamento, de atendimento? A gente pode até falar sobre isso. Mas o que eu ouço das pessoas é assim, mas comparado com um implante dentário, quanto isso custa, né? Qual é o valor, por exemplo, um implante, sei lá, custa 2 mil, 3 mil. O valor do tratamento da DTM são quantos implantes? Então eu prefiro fazer um implante. Mas aí eu sento com a pessoa e eu falo assim, tá, mas vamos ver os custos fixos e variáveis, né? E você estava me falando que muitas pessoas não sabem o que é um custo fixo, o que é um custo variável, e não sabem calcular a sua hora clínica. É isso, Gabi? É isso. Na verdade, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Você citou um exemplo aí de que o pessoal realmente não sabe nem, não separa nem as contas, né? Eu vejo isso também, Ju. Hoje eu já dou consultoria, assim, para alguns colegas que me procuram, e a gente tem começado o beabá mesmo, e eu acho que tá tudo bem, né? A gente tem que fazer isso. Você comentou assim, será que isso já está nas faculdades? As informações que eu tenho aqui na minha região é que não, isso é uma outra coisa que a gente pode comentar também, da ideia de ensinar que eu tenho o recém-formado, né, ou que não saiu ainda da faculdade, o beabá mesmo de entender, a pessoa não só não sabe como ela ganha, porque ela não sabe nem como calcular o que ela ganha, porque o que ela ganha não é o que entrou na conta bancária, porque o que entrou, teve muito que saiu e ela não sabe direito o que saiu. Então, a separação dos custos fixos e variáveis é a primeira etapa para você conseguir precificar o seu procedimento. E a precificação vai ser um divisor de águas na determinação de quanto que você lucra ou não. Então, por exemplo, o custo fixo, tem pessoas que pensam, o custo fixo, eu vou incluir a luva, porque afinal de contas eu não posso trabalhar sem luva. Não, mas você só vai usar a luva se o paciente estiver na sua cadeira. Então, tem pessoas que me perguntam isso, mas eu tenho que ter luva no consultório? Não, mas você não vai usar a luva. Então, o custo fixo é realmente aluguel, o condomínio, contador, a internet, né? Até, por exemplo, energia elétrica. A energia, você tem que fazer uma média de um cálculo mínimo. Porque se você está trabalhando o ar-condicionado, se você saiu viagem, né? Se você não tem trabalho, você está dando uma aula, não está usando o ar-condicionado, né? Teoricamente, não deveria. Mas, então, é realmente aquilo
que você precisa para manter o espaço aberto. E já o custo variável, não, aí vai entrar tudo, entra o laboratório na nossa área, ou a impressão do modelo, claro, daí a luva, todo o material clínico, né? E a gente dividir isso é fundamental para calcular o preço da hora clínica. A hora clínica, ela é o custo fixo. Ela tem que, ela não, o teu preço, o teu procedimento muda conforme o custo que ele tem. Então, eu tenho, por exemplo, se eu chego à conclusão que o meu custo fixo, eu vou dividir, esse é outro erro que as pessoas fazem, né? Dividem pelo número de horas no horário comercial. Não. A tua hora clínica provavelmente é mais cara de alguém que não dá aula, porque você se ausenta do consultório. Né? Alguém que tem um consultório idêntico ao teu, tem uma hora clínica, não pode estar lá nas sextas-feiras, por exemplo, porque sexta-feira tu está dando aula, então você tem que dividir o teu custo fixo de segunda a quinta. Então, ele é diferente. Se a gente entende que o custo fixo, por exemplo, dividido pelo número de horas que você trabalha, gera uma hora clínica de, por exemplo, R$150, esses R$150 tem que ser incluído em qualquer procedimento que você for fazer. Se você vai fazer uma avaliação, uma primeira consulta, vai instalar uma placa ou, sei lá, vai fazer um implante para quem é de outra área. Então, esse é o custo que a gente só vai atualizar se a gente tiver atualizações nos valores fixos, né? Mas esse valor... Ô, Gabi, e assim, primeiro, dentro desse custo fixo, isso é uma dúvida minha, é colocado o Prolabore meu, por exemplo, porque quando eu fui fazer o custo fixo agora, eu coloquei o quanto eu gostaria de ganhar nessas horas que eu trabalho. E eu coloquei no meu custo fixo, como se fosse um salário para mim. E todo mês eu quero retirar esse salário, que é diferente do lucro do consultório. Eu fiz certo? Assim, não está totalmente errado, mas a gente sugere não fazer isso. Por quê? Na verdade, também é uma filosofia que a gente tenta implementar assim, nas consultorias, que antes de determinar quanto que você quer ganhar, você tem que determinar quanto custa o teu consultório. Por isso que tu não pode incluir. Tem que ter a realidade de que o procedimento, você vai adaptar quanto que você ganhar depois que você precificou. E para você precificar, o custo fixo não pode incluir quanto você quer ganhar, entende? Então, aí depois você pode determinar isso, mas aí entra numa outra etapa, de meta. Então, eu estabeleço meu custo fixo, eu precifico o meu procedimento, e com isso eu entendo quantos pacientes eu consigo atender por hora, e aí eu posso falar, bom, mas eu quero ganhar isso, então, agora você vai estabelecer uma meta, você tem que colocar mais tantos pacientes, você tem que reduzir o tempo de consulta, ou você tem que trocar de sala, porque o aluguel está muito caro, e não é totalmente errado a linha de raciocínio, de imaginar que você tem que conseguir ter um lucro suficiente para tirar de Prolabore. Mas o correto é você lançar a mão desse valor só quando você estabelecer a meta. A precificação, ela exige um custo fixo, como se você não estivesse lá. Então, se você não está lá, você não vai poder ter um salário, né? O salário da funcionária, não, esse sim. O funcionário tem que ter um salário. Entendi. Não, é porque eu dividi pelo custo que por exemplo, eu fico 15 horas, não, peraí, são 40 horas, né? Eu fico mais ou menos 20 horas, né, por semana. Porque eu saio para Bauru, saio para outros cursos, tenho outras obrigações, porque lembra, são duas empresas, né? Então eu divido meu tempo entre as duas empresas. E aí o consultório é isso. E aí eu acabei dividindo meu custo pelo número de horas que eu estou aqui. E acabei colocando, então eu vou ter que revisar algumas coisinhas aí, tá vendo? A gente vivendo e aprendendo. Você pode se considerar, é quase como se você se considerasse uma funcionária do espaço, né? Mas como você não está ali o tempo inteiro, e se não tiver paciente, você não tem esse custo, não é gerado. Se você sai de férias, e a funcionária sai de férias, o salário é diferente, né? Então, o ideal é a gente não lançar isso como no custo fixo. Entendi, tá vendo? Vivendo e aprendendo. E aí, a partir desses custos, e assim, você sabe que eu estive em Porto Alegre até com você, aí quero te agradecer publicamente aqui, que você me ajudou a organizar esse curso que em breve vai estar online para que todos possam assistir, que é o curso de inteligência artificial.
E você viu, né? Você tem acompanhado, eu tenho lhe enviado as planilhas que eu tenho feito junto com a inteligência artificial, né? Eu acho que é uma alternativa para as pessoas que estão começando aí, baterem um papo aí com a inteligência, ouvir aqui, anotar e bater o papo, né? A partir da hora clínica é o que você falou, a gente consegue precificar qualquer coisa, né, Gabi? Então, por exemplo, se eu vou atender um paciente, eu vou precisar de uma consulta, uma instalação de placa, né, e mais 3 sessões de ajuste, eu tenho aí 5 sessões. Então, eu consigo, o mínimo que tem que ser colocado é de cada sessão. Gabriela, mas aí me diga uma coisa, para precificação, aí você tem que pegar cada procedimento, incluir hora clínica, tempo que você vai gastar com o paciente aqui, e o custo variável, mas o custo variável ele varia conforme o procedimento, é isso, né? Não é também eu somar e dividir. Exatamente. É exatamente por isso. Na verdade, a hora clínica vai ser o divisor de águas para você precificar, porque você basicamente determina quanto custa a hora do seu consultório funcionando, independente de você estar nele ou não, né? Aí vem o custo de você estar nele. Então, é importante saber, por exemplo, se aquele procedimento você vai demorar 30 minutos, 1 hora ou 2 horas. Então, isso vai ser calculado em cima da hora clínica, que você já estabeleceu, em cima dos custos fixos. Aí vem o custo variável, que o custo variável, eu acho que é o que mais as pessoas têm dificuldade de calcular, porque realmente é um trabalho de formiguinha na odontologia, né? Eu converso muito com o meu irmão, que é da área da medicina, é gestor, muito experiente, e às vezes ele tenta me discutir comigo algumas ideias que não são aplicáveis à odontologia. É difícil para quem não é dentista entender, e eu tenho que calcular a minúcia, porque senão a gente não consegue classificar. Então, a gente vai fazer um ajuste de placa, eu tenho que colocar o papel carbono, eu tenho que colocar um cálculo eu vou fazer um reembasamento do acrílico, do pó, esses são os nossos materiais. E se a gente não fizer o cálculo exato, isso demanda tempo, né? A gente tem que tabelar, eu começo dessa forma, eu tabelo todos os procedimentos que eu faço, o que eu uso em cada uma dessas consultas, e aí a gente calcula em reais mesmo, quanto está vou usar acrílico, quanto custa uma caixa, um pote de acrílico de 200 gramas, qual é a média mais ou menos, aí a primeira vez que você faz, você tem que medir em ml, em gramas, é assim. Mas você faz isso uma vez, depois você só atualiza o preço. E numa tabela aí, você falou de inteligência artificial, né? Que realmente essas tabelas estão ficando incríveis. Eu fico com uma certa inveja, porque eu já fiz um investimento alto em tabelas profissionais, e agora eu vejo que a investimento financeiro, né? A inteligência artificial poderia estar fazendo tudo isso. Mas, assim, com a inteligência artificial é isso aí, você calcula, numa primeira vez que você cria essa tabela, vai estar lá com a fórmula, você só muda, vem a nota da dentária, você pede para a sua secretária mudar, o que custava 120, agora é 135, automaticamente ele vai calcular todo o custo variável. É claro que não é 100% certo o custo variável, não é exato, né? Não é certo, não é exato. É óbvio que a gente não tem como calcular exatamente uma bisnaga de resina naquela restauração cervical, mas tem como a gente ficar muito próximo disso. E aí a gente está numa margem de erro que não tem problema, que a gente supre isso em cima do nosso lucro. Então, nesse momento a gente calcula, então, o custo variável, e aí, o que eu acho bem interessante da gente citar, que assim, quando a gente calcula o preço fixo, em cima da minha hora, eu calculo minha hora clínica, em cima dos meus custos variáveis, aí eu calculo os meus custos variáveis. Então, por exemplo, vamos lá, o meu custo da minha clínica é R$650, e eu gasto R$50 para fazer aquela consulta de entrega de placa de bruxismo, por exemplo. R$200. Aí as pessoas vão cobrar, decide que vai cobrar 400, porque daí eu ganhei 200, então o meu lucro é 200. Não, o lucro não é 200, né? Porque essa é a margem de contribuição que realmente esse procedimento ele vai ajudar a pagar a clínica e gerar lucro. Por quê? Esse valor só vai ser igual ao lucro se você tiver 100% da sua hora ocupada, certo? Porque da hora que você estabeleceu no consultório, você estabeleceu que fica 20 horas por semana, se você realmente tiver 20 horas por semana, esse é o seu lucro.
Mas e se no dia seguinte o paciente desmarcar? Aquela hora a clínica tem que ser paga. Se você considerar todo o seu lucro, o valor do procedimento do paciente que você atendeu, vai faltar dinheiro. E você sacar isso como seu prolabore, vai faltar dinheiro para pagar o aluguel lá, entende? Vai. E você sabe que você me fez lembrar? Quando eu comecei a atender, eu falei assim, como que eu vou cobrar? Gente, isso é 1997. Janeiro de 1997, há 29 anos atrás. Eu cheguei para os dentistas que eu conhecia formados, eu falava assim, como que eu vou cobrar essa coroa do meu paciente? Sabe qual que era, Gabriela? Era assim, não, é o valor do protético e você multiplica por 3. E olha, era o valor... o meu era super valorizado, então, porque era igual, mas era vezes 5. Então, não, lá na cidade que eu estava, era vezes 3, lá em Franca. Eu comecei a atender lá depois que eu vim para Ribeirão. Voltei para Ribeirão, que eu sou formada aqui. Mas eu falava assim, gente, então é assim. Então, eu passei anos, o protético subia a tabela, eu subia a minha tabela. Anos. Hoje não, hoje a gente sabe. Por exemplo, uma coisa que agora está todo mundo falando, né, que é o imposto, que mudou a tributação, vai mudar a tributação. Minha tributação subiu 2,38%. Do ano passado para esse agora, vai subir. Já conversei com a minha contadora. Aliás, pessoal, conversem com o seu contador. Quem tem empresa aí, vê onde que você está no Simples. Isso é muito importante, né? Vá conversar com o seu contador. E assim, e aí tá todo mundo, né? Então você tem que colocar a nota fiscal. Você tem que colocar uma coisa que também não tinha na minha época, porque na minha época era promissória. Nossa, agora, né? Era cheque e promissória. Então você não tinha a tal taxa do cartãozinho, taxa do cartão. E hoje, por incrível que pareça, eu fui conferir um dos cartões que eu recebo, eu fui conferir o que eu recebi e falei, ué, descontou a mais. Eu falei para a Giovana, que é minha secretária, faz a conta. Eles descontaram 2,39% a mais. Quando eu fui ver, eles aumentaram a taxa de antecipação e eu não vi. Em 2,39%, pessoal. Isso significa que num procedimento de, sei lá, uma parcela de R$600, eu recebi 576, uma coisa assim. Eu fiquei assim, porque eu não contava com esse desconto de 2,36%. Aí você vai falar, 2%, né? Que é isso? É muito dinheiro no final do mês. Né? E isso a gente também tem que colocar. Isso entra, a taxa do cartão e o imposto já entram no custo fixo, entra no custo variável. Como é que eu coloco isso na minha precificação? Isso entra no custo variável, né? Que você vai ter isso só se você atender. Então, isso é uma coisa bem importante, né? Você falou aqui da tributação, e isso muda porque entre inúmeras razões pelas quais a gente tem que ter um bom contador, que entenda da área da saúde. Eu fiz vários cursos e acompanho muito a Rita Silva, fica aqui a dica, eu acho que não existe um dentista que possa ficar sem uma noção básica, e a Rita é a pessoa certa, eu acho, para os primeiros passos, né? E até para você conversar com o seu contador. Eu costumo dizer assim, o contador, ele vai te orientar, mas ele não está o dia todo contigo na clínica, né? Você vai mandar as contas para ele no final do mês, ou sei lá como é que cada um tem uma sua organização, mas quando ele recebe, tudo já aconteceu, já foi emitido, você já recebeu, ele não tem mais muito o que fazer, ele te orienta para o próximo mês. Então, uma formação básica é fundamental. E aí, a tributação, ela entender, tabelar para você entender se vale a pena você mudar o regime tributário, né? Passar para uma empresa, sair do simples para o lucro presumido, isso é fundamental. E aí entra as questões das taxas, dos valores da nota fiscal. Então, a taxa, né? O imposto que você paga é diferente do que eu pago, talvez, porque a minha empresa é de um jeito, a tua é outra, ou você é pessoa física. E isso tudo muda o custo variável, como consequência, muda o meu lucro, e isso tudo tem que ser aplicado. A taxa de cartão, por exemplo, tem pessoas que descontam, faz o cálculo assim, 2,39% em cima do valor que o paciente pagou. Não, você tem que incidir ainda a nota fiscal, porque você tem um imposto em cima disso, né?
Então, veja como vai diminuindo, né? Então, outro dia eu fiz um cálculo para um colega para mostrar exatamente, ele estava assim, paciente, falou assim para mim, tá numa época ruim, eu não tem problema, eu vou atender cobrando bem menos esse caso, porque é melhor isso do que eu não ganhar nada, porque eu fico em casa. Eu mostrei para ele, ele tinha um custo de material de R$ 180. Isso que ele disse, eu vou gastar só R$ 180, daí na cabeça dele. O consultório está aberto mesmo. De qualquer forma, já paguei o custo. Então, o meu custo é R$ 180, eu vou cobrar 680. Eu quero ganhar pelo menos R$ 500. Melhor isso do que ficar em casa. Eu mostrei para ele que ele pagou do bolso dele R$ 320. Era melhor ele ter ficado sem atender aquele paciente. Era melhor ele ficar em casa. Ele ter ficado em casa. Ou ele ter, talvez, o melhor não seja ele ter ficado em casa. Ele tinha que ter analisado tudo aquilo para encontrar uma forma de saber o que eu devo fazer para, sei lá, se é investir na rede social, ou alguma coisa para trazer paciente, fazer uma parceria, ou talvez o custo dele, era esse colega especificamente, tinha um custo muito alto, um custo fixo muito alto. Talvez ele tenha que entender que ele tenha que sair daquela região, ele tem que mudar, ele tem que diminuir o número de funcionários, ele está pagando para trabalhar. Então, tem sentido, perde o sentido, né? Perde. E você sabe que eu vou falar uma coisa que parece uma bobeirinha, mas só para vocês verem como eu ter começado a olhar os custos mudou muito a minha visão. Eu estava conversando isso com uma colega em Franca, que eu atendo no consultório. Eu alugo o consultório em Franca para ir atendendo os meus pacientes, né? Por dia. E aí eu estava conversando e ela serviu um cafezinho com uma bolachinha, que vinha um nome, eu achei aquilo uma gracinha. Falei, nossa, essa bolachinha aqui, me dá o contato, né? Ela me deu o contato da bolachinha, eu cheguei aqui, sentei com a Giovana, que é minha secretária, e a gente estava fazendo o custo do café. Gente, eu não estou mendigando um café para o meu paciente, imagina, eu ofereço a todos, eu tento fazer o melhor possível, mas eu sirvo com um chocolatinho do lado. Então, o café, pessoal, olha só, ele custa o café, a máquina, depreciação, tudo bem, esquece isso, mas vamos falar, custa o café, custa o guardanapo, custa a colherinha que põe do lado, custa o sachê do açúcar, o sachê do adoçante, quando tomar, e custa o chocolatinho que eu ponho do lado. E o chocolatinho que eu ponho do lado, agora eu ganhei uns da Nespresso, então foi no Vasco, né? No Vasco que eu comprei Nespresso para mim ver, então o chocolate está aqui. Mas quando não é, eu tenho que comprar. Eu fiz o custo do café. Se eu comprar a bolachinha, eu diminuo 25% do custo do café. Que a bolachinha, ela fica... É uma delícia, bolachinha deliciosa, e ela vai me custar menos do que o chocolatinho. Então, assim, aí, claro, você tem que ponderar. Vou abrir mão de um chocolate? Aí eu perguntei, quantos que comem o chocolate? Não, ela falou, não, a maioria pega, né? Ou leva. E eu falei, bem, é um agrado, mas será que é isso que faz o meu paciente estar no meu consultório, dar valor ao meu tratamento? O paciente já está aqui, gente. Ele já está aqui. Se tiver café ou não tiver café, ele vai estar aqui do mesmo jeito. É um agrado que eu quero fazer a ele. E a bolachinha? A bolachinha é uma delícia. Eu amei a bolachinha. Ainda dá para colocar meu nome em cima. E ela vai custar metade do preço do que custa hoje o chocolate. Então, assim, são coisas bobinhas, mas é de grão em grão que a galinha enche o papo. E nisso... Só para terminar, por que eu estou falando isso? Porque a moça, ela está ali voltando e tal, e ela estava me falando que ela queria servir cappuccino, que ela queria servir água com gás, que ela queria isso. Eu falei assim, mas é isso que faz o seu paciente sentar aqui na sua... Não estou dizendo, gente, você quer fazer, você faz o que você quiser, botar um bolo lindo, porque a sua vizinha botou um bolo, mas talvez nesse momento de vida seu, botar o bolo vai ser um custo. Aliás, o bolo é um custo altíssimo. Eu calculei, botei para trás. Fora de tempo, que tem que lavar os apetrechos, né? Sujo o consultório mais. Tudo isso tem que pensar. É charmoso, o vizinho está fazendo, porque na odonto tem muito isso, né? Porque eu vou no meu médico, que me cobra R$ 2.000 a consulta, o café dele, eu fui reclamar com ele. Falei, cara, não dá. Mas assim, eu não estou lá por causa do café, nem tomo café. Eu estou lá e pago com gosto pelo valor dele. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que conversar sempre, né?
O quanto que ir pelo hype também faz com que a gente... E se a gente não tem esse controle de precificação, faz a gente gastar todo o nosso dinheiro do lucro do consultório com outras coisas, né? Exato, eu acho que o teu exemplo foi perfeito, Ju, porque assim, no teu caso, especificamente nesse exemplo, você entendeu e ainda substituiu, você mantém o agrado, né? Então, só que você vai substituir por uma bolachinha que o efeito do impacto vai ser o mesmo, só que você reduziu o custo. E eu acho também, eu concordo contigo, acho que cada um tem que fazer do jeito que acha certo fazer. A questão é, você sabe o impacto do chocolate? Se você sabe, ainda assim, você entende que faz sentido ter o chocolate, está tudo bem. A minha luta é fazer o colega entender que ele tem que conhecer o custo. Depois que ele entende o custo, bom, daí cada um faz o que quer, né? Porque tem gente que quer viver com menos, com mais, ou enfim, tem aquilo que a gente faz. Inclusive, eu acho que isso é importante a gente fazer um link para também os procedimentos que a gente faz no consultório e que não geram um lucro tão importante, mas que geram um impacto. Falou sobre isso, o impacto do mimo. O impacto do procedimento também, tu pode ter uma primeira consulta que te gere um lucro menor, mas que ela engaje o paciente para o teu tratamento que vai gerar um lucro maior. E tá tudo bem, né? Talvez a bolachinha ou o tipo de tratamento, ou a consulta, ou o mimo que você faz é fundamental para que o paciente engaje o paciente. Isso também não está errado. Nem todo procedimento tem que ter o mesmo percentual de lucro. Mas você entender o percentual de lucro de cada procedimento é fundamental, inclusive para isso, porque, por exemplo, assim, a gente pode estabelecer uma meta, antes você tinha falado sobre isso, sobre meta, estabelecer uma meta que você quer ganhar mais. Tá bem, eu estou tirando 10 do meu consultório, eu gostaria de tirar 15. Como que eu faço para tirar 5 a mais? Eu tenho horas sobrando para tirar 5 a mais? Eu tenho 20% do tempo. Eu consigo, em 20% do tempo, ganhar 50% a mais do que eu já ganho? Se você tem tudo organizado, você vai olhar, sim, eu só consigo se for esse tipo de procedimento. Se for esse, não, que lhe demanda muito tempo, né? Então, isso é fundamental para você estabelecer quanto que você vai ganhar. Por isso que a gente volta, né, no começo da nossa conversa, o quanto que eu quero ganhar vai depender muito disso também. Outro dia eu mostrei para um colega aqui que com uma prótese complexa, ele tinha menos lucro, percentualmente, pelo tempo que ele usa, do que fazendo algumas profilaxias. Então, você me contou isso. E eu fui correr, dar uma olhada para ver. E aí eu vi, por exemplo, o plano de acompanhamento de bruxismo meu, eu tenho um plano mais simples e um plano mais complexo, dependendo do paciente. O plano mais simples, eu tenho mais lucro do que o meu plano mais complexo. Sim. Né? Então, isso é muito comum acontecer, né? E para a gente ter clareza disso, não adianta, tem que precificar, porque ele usa para fazer a prótese complexa, ele usa materiais muito mais caros do que para fazer uma profilaxia e demanda muito mais tempo de cadeira. No caso dele, especificamente, né? Mas, e por isso que é importante, a gente estabelece meta e ele vai continuar tendo que fazer a prótese complexa, mas organizar o tempo dele. Daqui a pouco você volta de férias, a agenda está meio vazia e você fala para a secretária, quero encher essa agenda. Será que você não poderia dar uma informação, orientar melhor com a funcionária? Busca pacientes que estão precisando fazer revisão de placa. Não dedica 4 horas tentando captar um paciente novo, que eu não sei nem se vai fidelizar, entende? Se o foco é esse. Então, a gestão administrativa e do pessoal de recursos humanos também muda, né? Se você tem noção de valor. Uma outra coisa que noção de valor, e assim, só contextualizando assim, então vamos lá, a gente partiu do princípio, é como se fosse um joguinho, um passo a passo. Primeira coisa, eu ver meu custo fixo. Segunda coisa, a partir do custo fixo, eu calcular minha hora clínica. A partir dessa hora clínica, eu tenho uma planilha. Eu vou contar como eu fiz a planilha que a Gabriela estava falando. Minha planilha de precificação, eu fui lá no sistema de gestão aqui do meu consultório, no software, e puxei a tabela de procedimentos. Todo mundo tem a tabela de procedimentos aí, né? E eu mandei para o chat GPT e escrevi assim, essa é a minha tabela de procedimentos.
o valor da minha hora clínica é esse, eu pago tanto de imposto, eu falei para ele, eu gostaria de ganhar tanto por mês e eu trabalho no consultório tantas horas. Aí ele pegou com essas... E eu falei, eu gostaria de uma planilha de fácil preenchimento e eu gostaria de uma planilha que fosse automatizada, que eu só colocasse o valor e ela já aparecesse para mim. Aí eu falei assim, aí o pulo do gato, pessoal, é pedir para o chat GPT, o Gemini, enfim, essas inteligências, fazer perguntas para você, né? Eu ensinei isso no curso. Ele faça perguntas para mim para que eu tenha essa planilha. Então, ele me perguntou uma coisa, ele falou assim, tá, mas está faltando um negócio. Quanto você gasta de tempo? Então, eu vou colocar uma coluna para você colocar o número de horas, porque aí já entra na precificação. E a outra coisa que ele me perguntou era o custo variável. Então, eu fiz uma outra tabela de custo variável. E assim eu consegui precificar cada um. No custo variável, ele fez a tabela para mim, também mandei a tabela de procedimentos, ele separou, então eu só coloco o valor das coisas que eu uso, então, como você falou, mas eu sou tão detalhista que eu ponho um babador, quantos papéis toalha, porque eu, quando ajusto placa, gente, eu gasto muito papel toalha, e eu comecei a contar quantos que eu gastava por paciente, quantas folhas de carbono. Então, eu fui nesse nível de minúcia, tem que ser, é isso mesmo. De minúcia, fui nesse nível de minúcia, o café do paciente, a água, sei lá, fui botando tudo. E aí, eu consegui, então, ter o custo variável de cada procedimento, e a partir daí eu fiz essa tabela que a gente acabou de falar. Nessa tabela, Gabi, eu pedi para ele ver se eu estou certa. Eu falei o tanto que eu queria ganhar, só que aí, como você falou, né? No caso, eu teria que colocar a parte. Mas eu pedi para ele colocar para o consultório uma margem de lucro de 30%, que seria o target, para ele criar um jeito. E ele criou, a inteligência criou que eu coloco o valor e ele fala, ó, aqui está dando 22%, aqui está dando 15% de lucro. Para eu entender que o procedimento que passa de 30% de lucro é o procedimento, teoricamente, não que é o próximo passo que eu quero te perguntar, mas teoricamente é o procedimento que daria mais lucro. Seria isso? Exato. Mas é isso que você tem que diferenciar, né? A margem de contribuição para cumprir com os custos de quando você não está no consultório. E a partir disso, tu ter o lucro, né? Mas esse cálculo dos 30% é fundamental justamente para isso. Para que você estabeleça, eu preciso de pelo menos uma margem de 30%, e só depois disso vem o meu lucro. Então, para isso também a gente precisa de uma análise de um tempo um pouco maior de registro de dados. Que aí você vai entender, depois de 6 meses, pelo menos, o ideal é 1 ano, a gente entende, porque daí você vai incluir o número de horas ociosas não porque você está fazendo uma outra atividade, porque aí você tem uma atividade, mas porque ele não teve paciente, ou porque o paciente desmarcou. Então, esse número de horas vai te dar o custo fixo que você não conseguiu cobrir. Você precisou de outro atendimento para cobrir. E a partir disso, tu entende que tem uma porcentagem de tempo que você trabalha, que daí é uma média, né? E que você precisa reservar, teoricamente, esse é o certo, reservar para pagar o tempo que você não está no consultório. Aí o que sobra é o teu lucro, entende? Nossa, isso, bem complexo. Isso é um pouquinho mais difícil, assim, se a gente quiser ser bem preciso, a gente tem que ir para essa linha. Mas o importante é isso, o que você fez está certo, a gente tem que determinar uma porcentagem, depois de todos os custos cobertos naquele procedimento, mínima, para que você entenda que aquele procedimento está sendo lucrativo. Senão está na hora de você aumentar alguma coisa ou de reduzir o gasto. E por isso que essa minúcia toda é fundamental. A nossa profissão é feita de minúcias, né? Então, se você quando eu fui fazer minha tabela de precificação pela primeira vez, teve registros de coisas que eram centavos, que não chegavam. Não, o meu tem centavos, gente, centavos. Uma agulha. Centavos. Então, assim, mas tem que estar ali. Senão, não tem, o custo não é real. A gente fica
brincando de trabalhar sem entender, mas eu acho que o motivo principal disso é para você estabelecer uma meta depois daquilo que você quer fazer e poder transferir isso para a sua vida pessoal, né? E claro que cada um vai trabalhar isso de uma maneira, mas você quer parar de trabalhar? Pessoal, eu não cheguei lá ainda, meu Deus do céu, não cheguei lá ainda. Mas vai chegar. Vou chegar. Mas você sabe que, ó, vou dar um exemplo de ontem, gente. Ontem eu fui comprar soro. E o soro, vocês sabem que agora só vende em caixa fechada. Então, eu fui comprar o soro e tinham duas opções. Uma caixa com soro de 250 ml, que ia me sair R$10 o pacotinho de soro, 250 ml. E uma caixa com soro de 500 ml, que ia me sair R$12 a bolsinha de soro. Com R$10, R$12. Se você for pensar, 500 ml, R$12, é óbvio. Só que pensa um pouco, eu gasto 140 ml por procedimento. Ou seja, a bolsa de 500 eu abri, joguei fora. Então, para mim, e ainda na hora eu falei, não, a bolsa de 10, porque é 10 por paciente. Não é, então a bolsa de 12 ia me custar 12 por paciente. Então, quando você começa a ter essa noção, você faz escolhas mais assertivas. E uma coisa que eu acho que o dentista também tem que... Eu sou ainda um pouco assim, é deixar se levar um pouco pelo modismo, né? Uhum. Tipo, agora tá chegando o CIOSP, a galera vai no CIOSP e compra tudo que não precisa, que não usa depois. Eu já comprei tanta coisa que eu abro meu armário e falo, por que eu comprei isso? E tá aqui, tá parado, não vou usar, não faz sentido eu usar isso daqui, que eu fico pensando, falei assim, gente, hoje quando você coloca, parece que vira uma chave. Você está enxergando, eu acho que isso também é muito importante, né? Eu acho que isso acontece no pessoal também, mas assim, falando especificamente do que nós estamos conversando aqui, você começa a pensar exatamente, vira a chave, se você comprar aquilo, você vai ter que preencher a tabela com aquele valor. Então você fica pensando isso, né? Bom, vou ter que colocar isso na minha tabela. E aí a gente começa a se questionar, vai fazer diferença na qualidade do meu trabalho? Porque, obviamente, que se fizer, não há dúvida que a gente tem que investir. Aí é um investimento diferente. Mas aquilo que não vai fazer diferença, e a gente ir pelo modismo, na nossa área, por exemplo, a gente tem questões hoje de equipamentos mais complexos. Será que vale a pena eu investir num scanner se eu sou especialista só de DTM? É a conta que eu estou fazendo. Para mim, agora ainda não vale. Exato. E aí quando a gente fala do scanner, eu me lembro de uma questão que a gente não falou no custo fixo. Todos os equipamentos, o custo fixo tem que contar a depreciação do equipamento. Depreciação. Então, e você tem que ter um valor caso quebre, caso você queira trocar, né? Tem que ter um valor investido. Então, é sempre bom delimitar um certo valor para isso. Quer ver uma outra coisa que eu vejo alguns colegas fazerem, por exemplo, quando você tem imóvel próprio, você deve colocar um valor para o aluguel, afinal de contas, eu tenho esse imóvel, eu já comprei, ou eu ganhei, eu herdei, eu coloco esse imóvel no meu custo fixo, sim, o correto é eu estabelecer um aluguel para aquele imóvel, segundo o mercado, mesmo que eu não vá pagar para mim, não tem problema, mas na precificação ele tem que conter, porque afinal de contas, é um investimento que você tem, ele representa um capital imobilizado ou não, né? Será que eu não poderia estar ligado para terceiro? Você tem que analisar, será que eu não estou... Daqui a pouco eu já tive um colega no interior que tinha herdado uma casa da família, num local aqui no Rio Grande do Sul, num imóvel de altíssimo valor, ele tinha a clínica dele lá dentro, e a gente conseguiu mostrar que se ele alugasse aquela casa, ele tinha uma renda maior do que trabalhando, ele podia ficar em casa com aquela renda. Não era o objetivo dele, mas então ele tinha que dar um primeiro passo, ou ele tinha que mudar dali, ou ele tinha que mudar os valores dele, entende? Porque não era um diferente. E, claro, que a escolha, de novo, a escolha é pessoal, mas a gente enxergar isso, o imóvel tem um valor de mercado, né? Então, a clínica, a pessoa jurídica, mesmo para porque as pessoas às vezes falam isso exatamente como você começou aqui contando a sua situação, Ju. Tem pessoas que são sozinhas no consultório, mas ela tem que... E nem tem... não, mas eu nem tenho. A Ju tem uma empresa, mas eu não tenho empresa. Eu sou pessoa física. Tudo bem, mas entenda como uma empresa. A conta bancária tem que ser olhada como uma empresa, o imóvel tem que ser olhado como um imóvel que vai ser seu imóvel pessoal que está sendo alugado para a sua empresa, né?
E é no detalhe, né? Eu acho que isso é uma coisa que realmente é fundamental. Não, é no detalhe. Separar o cartão de crédito da empresa, da pessoa física. Eu fiz isso agora, depois de muito custo, porque era muito mais fácil eu pagar aproximando o celular. Então, só que o cartão que está no meu celular é o meu pessoal. Então, agora, às vezes eu vou pagar o hotel em Bauru. Aí eu vou pagar com o meu celular. Não, a empresa pega o cartão da empresa. Então, é isso agora, isso muda um pouco, né, a forma da gente olhar. Para caminhar para o final, eu quero falar duas coisas. Primeiro, eu quero falar dessa última planilha que eu fiz e eu te mandei, que fala sobre lifetime value, que é o quanto o paciente deixa no seu consultório ao longo do tempo, né? E aí a gente estava conversando, que eu falei, eu queria ver qual procedimento era mais lucrativo, e a Gabriela falou, Juliana, faz uma planilha em que você coloque por paciente, coloque o procedimento que você fez, o quanto de horas você gastou. Então, você faz o procedimento, o paciente, o procedimento e o valor que você recebeu. Para você ver, então, ao longo de um tempo X, acho que eu vou fazer, são 3 meses, eu vou ver qual foi o procedimento mais lucrativo no meu consultório. Esse já é um terceiro ponto, né? Depois que você já está rodando a tua precificação, agora você vai conferir se é isso mesmo. É para isso que serve, Gabi? É exatamente para isso. E aí você consegue entender, você vai enxergar o tratamento, porque o paciente tem um nome, mas ele está vinculado ao tipo de tratamento, né? Então, o valor que aquele paciente deixou para a clínica, depois você vai enxergar que está vinculado ao tratamento. Com isso, você vai entender qual é o tratamento que te deixa mais valor em menos tempo, porque tem que ser relacionado com o tempo, número de consulta, senão a gente cai naquele mesmo exemplo do colega que estava fazendo uma prótese complexa aqui, e o tratamento, o que o paciente pagou era altíssimo, mas o que sobrou era menor, né? Então, é para isso. E aí, de novo, a gente cai na mesma ideia de estabelecer uma meta, né? Então, assim, realmente você vai conseguir enxergar que o seu plano de tratamento de DTM complexo, sei lá, de dor orofacial, gera talvez menos valor do que um tratamento de bruxismo, por exemplo, né? Então, a gente vai conseguir enxergar quanto que o paciente deixa na clínica ao longo do tempo e relacionar isso com a hora. E aí, diretamente, você vai ter o lucro real para que você possa estabelecer o quanto você quer ganhar no consultório. A partir disso, você investe em determinadas terapias mais do que em outras e consegue atingir essa meta, né? Então, realmente o último passo. Acho que a ideia é essa. Inicialmente, o colega tem que estabelecer o custo fixo, os custos variáveis, para poder precificar, determinar bem a hora clínica e com isso ele entender qual é o lucro que ele tem e ao longo do tempo relacionar isso com o tipo de tratamento, né? E aí pode ser porque às vezes você olha e fala assim, nossa, se eu fizer esse procedimento eu vou ter um super lucro, mas aí você tem uma vez por mês esse procedimento, né? E aí às vezes, você fala, meu, e dos que eu já faço, quais que eu mais faço? Porque tem essa também, às vezes a gente não sabe quais são os que a gente mais faz, né? Às vezes a gente tem a ideia errada. E assim, essa tabela ficou perfeita, assim, e agora vale eu reforçar aqui o quanto a Ju sabe de inteligência artificial, esse curso é imperdível, eu fiz esse curso, tive a oportunidade de fazer, e para alguns colegas, inteligência artificial é ainda um bicho de 7 cabeças, mas o curso da Ju mostra exatamente como que a gente pode fazer isso de uma forma simples. E aí você não precisa contratar uma grande empresa, pagar mensalmente para ter um sistema próprio. E se você entender esse básico do curso das noções de finança, você consegue fazer a tabela. A inteligência faz para você. E até essa tabela eu fiz assim, eu gerei lá no meu software de gerenciamento do consultório um relatório dos pacientes do procedimento, do quanto faturou, quanto eles pagaram ao longo de 3 meses. E mandei para o ChatGPT. E ele, inclusive, preencheu a tabela.
Inacreditável. Agora, a minha secretária está só colocando o procedimento que foi feito, porque isso ele não sabe. Ele mesmo falou, olha, tem uma limitação aqui, eu não sei qual procedimento foi feito. O chat falou para mim, eu falei, não, não se problema, você já preencheu bastante para a tabela. Agora eu trabalho a partir daqui. Pode deixar que agora o humano faz o resto. Mas eu acho assim, a gente juntar forças aí, finanças, né? Claro que tem muito mais coisa que a gente poderia conversar, Gabriela, mas eu acho que a gente já está há um tempinho aqui falando, já mostrou, acho que quem está aí do outro lado já vai para o CIOSP, se for para o CIOSP agora, né? Com um olhar de, peraí, eu vou precisar disso? Quanto isso vai me custar? Eu já falo, eu não compro mais nada no CIOSP, porque eu pago frete, né? Eu carrego as sacolas. Que carregar sacola, eu peço aqui no consultório, é o mesmo preço e chega com frete grátis, ainda parcela no cartão, no conforto do meu lar. Então, assim, eu tenho... eu vou lá para ver, mas eu estou vendo já a novidade pegando. Depois você compra, filho, né? Segura sua ansiedade, usa sua cabeça, olha se na internet não está mais em conta, né? A gente tem que pensar tudo isso, né? Mas eu queria ter, para terminar, Gabriela, eu sei que você está montando, eu queria que você passasse suas redes sociais e tal. A gente nem falou aqui, né, da questão do marketing, o quanto o marketing impacta, porque também muita gente está gastando com o tráfego pago, que eu vou pagar isso, pagar o Google. Peraí, segura, vê se você tem grana para pagar o Google, vê se você tem grana. E uma coisa que o pessoal não faz, que é o quanto o Google trouxe de pacientes para você, o quanto... que o pessoal gosta de aparecer no Instagram, mas não sabe se o Instagram está revertendo pacientes, né? Aliás, isso me lembra que amanhã é dia de analisar o Instagram lá, que eu tenho um tráfego pago para o consultório num outro perfil, que é a dentista Juliana, e aí eu vou lá olhar se está valendo a pena, porque a meta está cara e, né, alô, tia meta, né? A gente tem que... Mas conta para nós, assim, além das suas redes sociais, do curso de sono aí, que eu sei que tem em Porto Alegre, você estava me falando sobre o curso de finanças para dentistas. Conta isso um pouquinho para mim. Então, isso surgiu dessa dedicação toda para aperfeiçoar aqui a minha clínica, ajudando os meus colegas, e no curso de sono, dando orientação, assim, completamente informal, no cafezinho para algum colega. Começou alguns colegas me pedirem consultoria, eu fiz um ou outro, e a partir disso a gente desenvolvi um sistema básico para esses colegas que ainda não têm essa expertise e querem ter um primeiro começo, né? Apesar de a gente ter esse recurso da inteligência artificial, que hoje em dia faz tudo, mas é um sistema básico de registro disso, de custo fixo, custo variável, para ter um primeiro momento. E é um curso rápido, onde a gente mostra exatamente como realizar todo esse passo a passo, alimentar essa tabela. Junto comigo eu tenho uma profissional aqui, que é da parte administrativa, que é a Daiane, que cresceu comigo desde auxiliar, a SB, que você conhece ela está comigo há mais de 10 anos, e ela foi crescendo comigo, foi desenvolvendo, participando do desenvolvimento de tudo isso ao longo do tempo. Então, ela faz o treinamento para a secretária, né? Então, a gente tem esse plus de dar essa consultoria direto, ela como a secretária, quando o colega não tem, né, entendimento ou não quer. Você faz essa consultoria para qualquer pessoa, em qualquer lugar no Brasil? Sim, tudo online, a gente faz, tem o curso presencial, que já teve aqui no interior, e a gente não está com data ainda para a próxima turma, mas deve sair em breve, e eu dou a consultoria também à distância. E agora eu estou com um projeto novo que eu acho que, assim, é um desejo muito grande que eu tenho, que foi quando começou a falar sobre que não é ministrado isso na faculdade, né, que é um curso mais básico mesmo, onde é só para alunos do último ano da graduação e um ano de formato. Que sensacional! Então, essa ideia surgiu disso, de uma veja bem, eu contratei um tempo atrás uma estagiária, aluna de graduação, nas férias dela, para me ajudar na precificação. Para me ajudar isso, a medir, a calcular o carbono e tal. Ela era aluna de graduação, queria me acompanhar aqui e tal. E ela não sabia nada, ela falou, poxa, talvez isso me ajude quando eu me formar. E aí eu tive a ideia, né? Eu acho que se alguém tivesse nos ensinado isso antes de se formar, porque o certo é isso, a gente tem que determinar o valor antes de alugar o consultório, antes de montar o consultório, né?
Então, e vai ser assim, voltado só para esse público, com um valor que caiba no bolso desse público. Essa é a ideia, catequizar o pessoal, ensinar um primeiro contato com isso para esse pessoal que sai da faculdade, assim como nós, sem noção nenhuma de misturar sequer a conta bancária, ou coisa de separar a conta bancária, essa coisa toda. Então é isso, tá lá, vou lançar tudo lá. Eu estou agora ajudando, assim, uma amiga que é especialista, fez mestrado, doutorado, e agora ela vai para o lado do consultório. E eu estava mostrando para ela, falou, você tem que pagar ISS, você vai ter que fazer a Receita Saúde, o Carnê-Leão. Se você quiser dar aula, é bom ter uma empresa, faz uma MEI de organização de eventos. Comecei a falar de treinamento, não sei o que. Ela foi fazendo assim, né? Eu falei assim, é tudo isso? Eu falei assim, é muito mais do que isso. Pior é que você começa a falar de todas as nossas obrigações, porque parece que é só tirar o CRO e pronto, né? E não, gente, tem coisas básicas que a gente tem que pensar. Excelente iniciativa, tá vendo? Mas a ideia não é desestimular o colega achando que a profissão não vale a pena, é pelo contrário. É ensinar ele a ter um negócio lucrativo. Dá para viver de odontologia, né, Ju? Então, assim, a gente vive de odontologia e eu acho que isso é o fundamental, assim, passar essa ideia, assim, de que uma clínica, um consultório saudável, ele não é feito só de procedimentos caros, né? Para o recém-formado, isso é super importante esse entendimento, mas, assim, a gente tem que ter procedimentos bem entendidos, valores determinados. Você vai ter saúde para... Quando a gente desiste da odontologia, eu tenho tantos colegas de graduação que desistiram porque disseram que não dava dinheiro, no terceiro, quarto ano, estavam pagando para trabalhar. E eu tenho certeza que eram profissionais competentes que só não encontraram a forma, o entendimento, né, da gestão do negócio. Demora um pouco para você fazer sua cadeira aí de clientes, que está ficando cada vez menor, porque hoje é um dentista para 324 pacientes, mas tem como. E eu vou dizer, para quem está aqui, que sempre me pergunta, tem várias perguntas que as pessoas fazem para mim, porque eu estou no consultório e sou professora. Primeiro, dá para viver de DTM? Às vezes melhor do que viver de outras especialidades. Lembra do custo variável. Segundo, que as pessoas me falam, né? Primeiro, dá para viver de DTM, e o segundo, que eles falam, quanto você cobra a sua consulta? Aí eu falo, gente, a minha consulta, eu tenho 20% de margem na minha consulta hoje. Não, menos. Minha consulta é um procedimento que dá pouco lucro inicial, mas ela é necessária para puxar o resto, né? É o carro-chefe do consultório. Mas ela ainda não dá prejuízo, ainda bem. Mas, se eu fizer um retorno, ela me dá prejuízo. Então, assim, eu sempre tenho que pensar nessa parte. Então, eu falo para eles, o valor que é hoje é um valor baseado no meu consultório, no que eu posso, da margem que eu posso cobrar. Eu sempre falo para eles, não dá para você que mora em São Paulo, eu moro em Ribeirão Preto, por exemplo, uma cidade que não dá para se comparar, duas, Brasília e Rio de Janeiro. O custo Rio de Janeiro, o custo é absurdamente maior que o meu. Um aluno meu vai cobrar 3 vezes mais que eu. Mas por quê? Porque a hora clínica lá é mais cara, todo mundo sabe. Eu fui fazer evento no Rio e Brasília é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? E aí entra também uma questão de mercado, de oferta e demanda, não é? Tudo matemática, né? Então, assim, eu tenho um aluno de sono no interior do Rio Grande do Sul, que ele é o único profissional que trata de sono, muito bem preparado, lá no interior do Rio Grande do Sul, ele cobra 3 vezes mais do que eu. Porque daí é oferta e demanda, então isso também faz parte do mercado, tem a questão da oferta, com certeza, seu posicionamento dentro da cidade, né? Ixi, a gente pode ficar até amanhã, porque, por exemplo, eu atendo aqui em outra cidade e eu tenho que fazer uma média das duas cidades, porque o valor é o mesmo. Então, assim, é complicado. Gabriel, muito legal. Fala para todo mundo que não te conhece o seu arroba aí no Instagram, onde que te acha. Pessoal, mandem mensagens. Gabriela é maravilhosa, ela ajuda. Ela está com essa consultoria que você pode fazer de qualquer lugar do Brasil, de qualquer especialidade odontológica. E também, agora, com esse curso para recém-formados, eu vou fazer a maior divulgação disso. Pessoal das ligas aí que me ouvem, ó, pessoal, contem para os seus colegas. Fale aí, Gabi. Então, é isso aí, doutora Gabriela Vedonin, é bem fácil o meu nome, @doutora Gabriela Vedonin, lá no Instagram tem um contato direto,
da clínica, eu respondo, e eu acho que é a melhor forma de me encontrar. A gente vai tentar divulgar ali todos os tempos, eu estou sempre divulgando, né, todos os cursos que a gente tem, as ideias que a gente tem, e estou à disposição para ajudar todo mundo, e a ideia é essa, a gente valorizar a profissão, organizar, encontrar uma forma de executar a parte técnica com qualidade, mas com conforto financeiro, né? Eu acho que, claro, isso tudo é fundamental. A gente tem uma formação ideal para poder depois desfrutar daquilo que a profissão permite a gente desfrutar. Perfeito, Ju, eu que agradeço. Opa, desculpa, muito obrigada e até a próxima, pessoal. Eu fiquei muito feliz, eu adorei esse papo, adoro esse assunto e é isso aí. Um beijo, Mais gente. uma vez, obrigada, tchau, tchau.